Olá a todos, essa é mais uma aula integrante do curso de Introdução à Teoria Eletromagnética e na aula de hoje falaremos sobre capacitores e sobre o fenômeno de polarização em dielétricos. Vamos lá? Nas aulas anteriores, nós estudamos fenômenos tais como e conceitos tais como o conceito de campo elétrico. Na aula de hoje nós iniciaremos falando sobre uma das aplicações na qual este fenômeno ele é observado. Uma das aplicações é em capacitores. Capacitores são equipamentos elétricos que também conhecidos como armazenadores de energia, que têm a capacidade de armazenar energia em seu campo elétrico. Bem, conforme nós podemos ver no vídeo, nós temos duas placas, placa 1 e placa 2. Também na literatura utiliza o termo e a nomenclatura de terminal, portanto, placa ou terminal, terminal 1 e 2, placa 1 e 2 são aplicáveis. Os materiais que constituem as placas 1 e 2 são metais. Por que metais? Metais são materiais condutivos e que possuem por característica o mesmo número de cargas positivas e cargas elétricas negativas. Bem, sabendo desse conceito, eu gostaria de introduzir a definição de carga líquida. Carga líquida nada mais é do que a diferença de módulos entre cargas elétricas positivas e negativas. Por sua vez, metais, como eu disse, eles têm por características usualmente ter o número de cargas positivas e negativas numericamente iguais. Bem, fazendo a diferença do módulo de cargas positivas e negativas, caso elas sejam iguais, estes módulos, nós teremos o valor de carga líquida, nesse caso, nulo, nesse caso igual a zero. Portanto, essa é uma característica dos metais, dos condutores. E capacitores, eles são constituídos de condutores que são separados por um meio dielétrico, um meio isolante. Veremos a seguir por quê. Bem, vamos, na atual situação, supor que nós somos capazes de imprimir uma força na placa 1, força essa que é capaz de injetar elétrons, ou seja, é capaz de injetar mais cargas negativas no terminal, conforme nós podemos ver ilustrado aí na nossa situação. Bem, nós podemos ver que conforme nós colocamos cargas elétricas negativas em uma placa, devido ao fenômeno de repulsão de cargas de mesma polaridade, as cargas de polaridade negativa, as cargas negativas, elas sofrerão uma repressão, e essa repressão nós podemos ver na placa 2. Portanto, quando nós colocamos devido à atuação de uma força externa, ela pode ser, por exemplo, essa força externa num circuito elétrico pode ser representada por uma bateria, por exemplo. Conforme nós colocamos cargas negativas na placa 1, elas por sua vez vão repelir as cargas elétricas da placa 2. Nós podemos ver, portanto, na placa 2, nós acabamos de ver um fluxo ordenado de elétrons, que também que é um fenômeno conhecido como corrente elétrica. Bem, uma característica importante, nós podemos constatar de que não houve contato das cargas da placa 1 e da placa 2. Tá? Nós podemos ver que elas são separadas fisicamente e existe um dielétrico, ou seja, um meio isolante entre ambas as placas. Portanto, nós podemos ver que capacitores eles têm a propriedade de fazer com que a corrente elétrica circule, mas não há contato das placas 1 e 2, uma vez que elas são separadas por um dielétrico, por um meio isolante. Uma equação característica de capacitores e que nos dá a propriedade de capacitância que possuem no sistema internacional em unidade Faraday, a equação para nós calcularmos a capacitância de um capacitor, por sua vez, é dada pela relação de εr. Discutiremos e falaremos sobre essa propriedade daqui a pouquinho.
vezes a área, representada pela letra A na nossa equação, dividida pela distância. Bem, vamos lá. Nós podemos constatar aqui que caso eu aumente a área dos meus terminais ou das minhas placas, que foram representadas no slide anterior, caso eu aumente as placas do meu capacitor, eu obterei também um valor de capacitância maior. Por sua vez, caso eu diminua a distância entre as placas 1 e 2, eu também obterei um valor de capacitância maior. Por quê? Porque conforme nós estudamos, a força elétrica ela depende da distância entre as cargas elétricas, ou seja, a força elétrica entre duas cargas, caso eu as aproxime, ela será maior. Para o valor de capacitância, nós podemos também associar esse mesmo raciocínio, ou seja, caso eu aproxime as placas nas quais as minhas cargas estão depositadas, o meu valor de capacitância será maior. Bem, nós conversamos também que o meio no qual as cargas estão inseridas, o meio que separa, o meio dielétrico isolante que separa as minhas placas e os meus terminais, ele também, por sua vez, influencia. Nós veremos a seguir de que forma. Também nós podemos obter o valor de capacitância pela relação de carga elétrica dividido pela tensão entre os meus terminais. Tá? Bem, nós temos ali essa variável εr, que também é conhecida como permissividade elétrica do meu meio, permissividade relativa. Por isso que nós temos esse índice R ali indexado. Bem, a definição de permissividade nada mais é o valor pelo qual o campo elétrico, representado pela letra E, meu vetor campo elétrico, entre duas cargas elétricas, ele decresce com relação ao campo elétrico que caso eu estivesse no vácuo. Por isso que nós inserimos esse índice R, porque a minha permissividade ela é dada com relação a algo e houve uma convenção de relacionar o meu valor de qualquer meio dielétrico com o vácuo. Portanto, nós podemos ter a seguinte relação. Meu εr, portanto, ele é dado por uma constante vezes a permissividade elétrica do vácuo, que é uma constante também, possui valor numericamente igual a 8,85 vezes 10 a menos 12 farads por metro. Portanto, nós podemos ver que a permissividade elétrica do vácuo ela tem um valor muito pequeno, da ordem de 10 a menos 12. Para nós podermos ver e comparar com outros dielétricos, eu apresento aqui essa tabela que possui a constante dielétrica K. Tá? Nós podemos ver, por sua vez, que a permissividade relativa do ar ela é muito próxima da permissividade relativa do vácuo, tá? Uma vez que a constante K ela é da ordem muito próxima de 1. Tá? Da água, a água já possui uma permissividade relativa ou constante elétrica elevada, da ordem de 80 vezes o do vácuo. Tá? E o vidro, por sua vez, temos outros dielétricos aí apresentados, papel, borracha. Uma outra propriedade que é importantíssima, sobretudo no projeto de capacitores, é a rigidez dielétrica. O que é rigidez dielétrica? Aqui nós apresentamos os valores de rigidez dielétrica em megavolts por metro, ou seja, milhões de volts por metro. A notação mega ela também pode ser ela é igual a 10 a sexta, ou seja, milhão. O que quer dizer, por exemplo, o ar ter uma rigidez dielétrica igual a 3 megavolts por metro? Isso quer dizer o seguinte, que caso eu tenha um terminal, imagine um terminal com tensão aplicada em um local do espaço e esse terminal e outro terminal distanciado de 1 metro no espaço. Supondo que um terminal tenha tensão aplicada e esse terminal que está a 1 metro distanciado desse terminal citado no início, ele está aterrado e o outro terminal tem tensão aplicada. Caso eu tenha ar no meio que separe esse terminal energizado com tensão aplicada e esse terminal aterrado, ou seja, num potencial zero, caso eu tenha ar
entre eles, eu preciso aplicar uma tensão de 3 milhões de volts para que o ar deixe de ser um isolante, ou seja, para que nesse caso eu tenha 3 milhões de volts aplicados entre dois terminais distanciados de 1 metro, eu vou ter um fenômeno de rompimento do meu dielétrico, ou seja, nesse caso, o ar deixará de ser um isolante e passará a conduzir. Tá? Por sua vez, nós podemos ver que materiais tais como borracha possuem valores de rigidez dielétrica muito elevados. Caso eu tenha dois terminais distanciados de 1 metro e que o meio que preencha e que esteja entre eles seja borracha, eu precisarei aplicar uma tensão por sua vez, de 30 milhões de volts para terminais distanciados de 1 metro. Esse é um dos motivos, a alta rigidez dielétrica da borracha, por exemplo, é um dos motivos pelos quais borracha, polímeros, sobretudo borracha de silicone e PDM, que são, enfim, tipos de borracha, são empregados para a utilização de isoladores elétricos, por exemplo, devido à sua alta rigidez dielétrica. Tá? Em estudos de alta tensão, nós podemos modelar capacitores como nós podemos modelar isoladores como capacitores, uma vez que eu tenho um terminal aterrado, usualmente, outro terminal com tensão aplicada. Portanto, nós temos fenômenos de polarização isoladores, semelhantemente aos fenômenos de polarização que nós veremos em dielétricos nos quais estão e preenchem e são empregados em capacitores. Tá? Bem, fenômeno de polarização. Caso eu tenha um capacitor com o qual os terminais do meu capacitor eles têm como dielétrico preenchendo, enfim, ocupando entre os dois terminais, o meio deles é ocupado pelo vácuo, eu tenho a minha capacitância dada pela relação a seguir, conforme nós já vimos em slides anteriores. Por sua vez, fazendo uma modelagem, uma vez que a minha capacitância também ela é minha carga dividida pela tensão, caso jogando uma equação na outra, eu tenho o valor de carga elétrica no meu capacitor, que é dado pela área, vezes a rigidez dielétrica do vácuo, vezes o campo, uma vez que o campo é dado pela tensão dividido pela distância. Tá? Bem, caso nós tenhamos um outro meio homogêneo introduzido entre as placas do capacitor que não seja o vácuo, nós teremos, por sua vez, apenas uma continuação e, enfim, uma relação ali inerente. Ao invés de nós termos apenas a rigidez dielétrica do vácuo, nós teremos a rigidez dielétrica também do nosso meio. Tá? Fazendo as diferenças de cargas entre as cargas com um dielétrico que não seja o vácuo com a minha carga Q0, que representa a carga de um capacitor no qual o meio dielétrico é o vácuo, nós teremos a relação apresentada a seguir. Bem, multiplicando ambos os lados pela distância vezes d, ou seja, ambos os lados, nós teremos por unidade coulomb-metro, que também que é, por sua vez, a unidade característica de um fenômeno e de uma propriedade chamada de momento dipolo. Bem, toda vez que nós temos um dielétrico cargas elétricas, elas vão se orientar com as polaridades de afinidade, ou seja, caso eu tenha uma carga negativa, ela vai se orientar para o meu lado positivo e vice-versa. Tá? Esse momento dipolo é uma característica, uma propriedade não muito tangível, uma propriedade que nós não conseguimos ver, mas ela tem muita aplicabilidade, sobretudo para estudos de polarização em dielétricos. A notação da literatura para momento dipolo é μ, tá? E a unidade no sistema internacional é coulomb-metro e possui a relação apresentada pela equação ilustrada no nosso vídeo. Bem, já o volume do dielétrico que ocupa a região entre os terminais de nosso capacitor, ele é uma relação, enfim, elementar. O volume é dado pela área do meu dielétrico, a área da minha, enfim, que ele ocupa vezes a distância
que por sua vez corresponde à distância entre os terminais do meu capacitor, tá? Uma vez que a distância entre eles é preenchida por um dielétrico. O momento dipolo dividido pelo volume que o meu dielétrico ocupa, por sua vez, ele é dado pela relação de μ dividido pelo meu volume, que por sua vez é dado corresponde ao vetor polarização e possui relação apresentada no slide a seguir, né, a nossa última equação. Bem, portanto, eu gostaria de apenas elucidar que, embora dielétricos tenham por característica baixa condutividade elétrica, existem fenômenos de polarização, ou seja, existem fenômenos nos quais as cargas são orientadas e, por sua vez, à formação de dipolos. Tá? Dielétricos possuem uma alta aplicabilidade, principalmente em engenharia elétrica, e eu espero e também capacitores, né, que são elementos fundamentais, como eu disse, são elementos armazenadores de energia, que, portanto, possuem grande utilidade para as aplicações em engenharia. Portanto, eu espero que essa aula atual ela tenha sido proveitosa, espero que os conceitos tenham sido claramente e de modo bem simples transmitidos, e espero que todos tenham gostado e peço que retornem em oportunidades futuras para as próximas aulas que serão postadas nas próximas semanas. Agradeço mais uma vez e desejo bons estudos a todos. Até mais, pessoal!